Antes de começar, vamos fazer uma oração. Pedir para você ficar de pé, se você puder. Senhor Deus, nós te louvamos, Senhor, te agradecemos, Senhor, porque suas misericórdias se renovaram por mais uma vez nessa manhã em nossas vidas, Deus. Te agradecemos, Senhor, por esse momento tão precioso, Senhor, de estarmos aqui, Senhor, aprendendo mais da Tua palavra, Deus, aprendendo mais daquilo que o Senhor deixou para nós, Senhor, como orientação, Deus. Que nessa manhã nossos ouvidos estejam atentos, Senhor, que nossa mente esteja atenta, que possamos receber aquilo que o Senhor tem para nós da melhor forma possível. Que a Sua palavra fale aos nossos corações, que possamos aprender e colocar em prática, no nome de Jesus. Amém. Está com um pouco de eco. Ei. Vamos lá. Então, na semana passada, nós falamos sobre a igreja de Éfeso, né, com a Evanúzia. Aula muito boa, estava até assistindo ela ontem. Né, até agradecer por ela, que ela facilitou porque ela facilitou bastante, o pastor Tiago, a pastora Natália também. E hoje nós vamos falar sobre a cidade de Pérgamo. Então esse é o nosso cronograma. Em primeiro lugar, eu queria pedir para você que ainda não segue, que você possa nos seguir aqui nesse @EBD, Lagoinha Brasília, capital. Já entra aí já no Instagram. Nesse momento está liberado aí para usar o celular. E perguntar também, quem fez o quiz essa semana aí? Quem respondeu lá? Dá uma passada aqui então para pegar o presente de vocês, por serem alunos dedicados. Vem cá, gente, pode vir. Quem? Thaís e o Léo? Só, gente, que isso, hein? Tinha mais gente. Pode? Gente, aquele quiz lá é para a gente fazer uma revisão, a gente dar uma fortalecida naquilo que a gente aprendeu. A gente não pode ter vergonha de errar. Ah, eu não vou responder não, porque eu vou errar, e aí vai ficar feio. Eu acho que feio é a gente não aprender, né? A gente se negar a aprender. Então, assim, muita gente passa ali, olha o quiz, não responde. Vamos tentar, vamos arriscar, porque, assim, não está valendo premiação, ninguém vai ser condenado, ninguém vai ser reprovado, né? Apesar de ser uma escola, né, às vezes é trauma, aí vou ficar de recuperação, né, o pastor vai me colocar de recuperação, enfim. Então, se esforcem lá para a gente poder estar solidificando esse nosso entendimento. E outra coisa também que eu queria aqui combinar com vocês. Né, na outra aula, eu até falei sobre isso, sobre a nossa autonomia para o aprendizado. Eu queria combinar com vocês que vocês fossem atrás, que vocês estivessem estudando, que vocês não se limitassem somente à aula aqui, porque aqui são 40 e poucos minutos, né, um tempo totalmente exíguo para falar de um assunto que é vasto, que até hoje existe discussão. Então, na última aula eu também perguntei, né, quem tem a unção aqui para ler as Escrituras e interpretar? Alguns ficaram, né, tímidos. Então, quero dizer para você, a profecia de Joel ela já se cumpriu. O Espírito Santo ele já foi derramado sobre toda a carne. Todo aquele que creu em Jesus, ele tem o Espírito Santo consigo. E esse é o Espírito Santo que nos direciona, nos dá o entendimento, nos dá o conhecimento. Então, cada um de vocês aqui tem essa capacidade de abrir as Escrituras e poder entender. Até mesmo porque, se em algum momento algum ensino errado for transmitido, vocês vão ter a capacidade de reconhecer. E Paulo, em Atos 17, ele elogiou os bereanos justamente por isso. Enquanto Paulo ensinava, eles estavam ali conferindo se aquilo que Paulo ensinava estava de acordo com as Escrituras. Então, aquele que está aqui ensinando, se ele for uma pessoa realmente, não que eu me considere um mestre, mas aquela pessoa que tem aquele dom de mestre, ela não vai ficar chateada se você realmente conferir se aquele ensino ali é correto. E por que eu estou falando isso? Hoje nós vamos falar sobre a igreja de Pérgamo. E uma das repreensões que essa igreja recebeu de Jesus foi justamente por aceitar falsos ensinos. E aí é muito boa essa sequência que a gente fez da EBD, porque a gente primeiro começou
né, nos últimos 3 temas. Entendendo a Bíblia, né, fizemos um panorama da Bíblia, depois fomos para Good News e Fake News. E ali o que foi reforçado? Gente, não dá para a gente estar aqui ensinando, falando tudo o que é falso. Porque a imaginação, a criatividade do ser humano, ela parece que não tem limite. Mas uma coisa a gente tem a capacidade de saber aquilo que é verdadeiro. E você sabendo o que é verdadeiro, automaticamente você vai conseguir dispensar um ensino que é falso. Aquilo ali já vai saltar seus olhos. Opa, isso aqui está um pouco diferente daquilo que eu li na Bíblia. Está um pouco diferente daquilo que eu estudei. Então, esse é o combinado que eu queria fazer com vocês. Estudem, procurem. A gente tem muitas fontes boas na internet, livros. A gente vai recomendando para vocês, se vocês quiserem perguntar. Mas não se limitem a esses 40 minutos de EBD. Amém? Então, nós vamos começar falando sobre uma contextualização histórico-geográfica. Pérgamo é uma cidade que estava ali localizada na Ásia Menor, já era uma cidade que existia antes de Cristo, e após ela ser dominada, entrar ali sob sob a custódia do Império Romano, ela se tornou a capital do Império Romano na Ásia. Diferentemente de Éfeso, que a gente viu de Esmirna, que eram cidades portuárias e eram referências econômicas, Pérgamo era mais conhecida como uma referência cultural. E a gente vai ver o porquê. Ela tinha a segunda biblioteca maior do mundo. A primeira era em Alexandria, no Egito, e Pérgamo tinha a segunda biblioteca em quantidade de pergaminhos, que eram 200 mil. Já até dei uma dica para vocês, né? Quando a gente fala de Pérgamo, a gente lembra de quê? Qual palavra? Alguém pode contribuir aí? Pergaminho. Te lembra de pergaminho, e não é à toa. Os pergaminhos foram criados, inventados em Pérgamo, justamente porque o rei de Pérgamo queria ter uma vasta biblioteca, e onde era a maior biblioteca que tinha? No Egito. Quem era o principal fornecedor de papiro? O Egito. Então, os dois reis entraram em conflito, o Egito parou de distribuir os papiros, e eles tiveram que inventar o pergaminho, para poder ter esses registros e conseguir construir essa biblioteca também. Pérgamo, como eu falei, não era uma cidade portuária. Ficava algumas milhas, talvez umas 20 milhas do mar Egeu, mas ela era uma cidade que ficava no local alto. Então ela ficava, né, tinha uma posição ali de relevância, até mesmo contra ataques. E lá também cultuavam-se diversos deuses. Lá foi o primeiro lugar a ter um templo dedicado a um imperador vivo. Foi em Pérgamo, sendo a capital do Império Romano na Ásia. Lá também se adorava o deus Esculápio, ou Asclépio. Quem é da medicina talvez já ouviu falar, porque o símbolo da medicina, aquela cobrinha subindo no bastão, vem daí. Então lá tinha um templo dedicado a esse deus. Também tinha um templo dedicado a Zeus. Esse templo hoje está lá no Museu de Pérgamo, em Berlim. Também tinha um templo dedicado a Dionísio, deus do vinho, né, conhecido também como Baco. E tinha um templo a César. Então a gente já começa a entender como que a cidade era dominada pela idolatria. E ali também tinha uma igreja, que era a igreja de Pérgamo. E Pérgamo era grande referência em medicina, né? Galeno, como eu falei, quem é da área médica vai saber quem é, veio de lá. Lá existiam spas medicinais. Era referência realmente mundial. Só que ali dentro do templo de Esculápio, as pessoas iam lá, às vezes deitavam, deixavam as víboras, né, as cobras passarem por cima deles, procurando essa cura. Então a adoração era muito forte. Eu trouxe para vocês ali um pedaço de papiro original, não é não? Quem conseguir traduzir vai ganhar um prêmio, 10 segundos. Alguém? Ninguém? Uma palavrinha? Não? Só para puxar a sardinha para o nosso lado, gente. EBD é bênção, gente.
EBD é bênção demais. Aqui a gente aprende muita coisa, a gente começa a entender muita coisa. Então, só essa brincadeira aí, né? Tá ali as letras, está escrito em grego. Aqui é uma foto da cidade de Pérgamo. A gente vê ali que aquilo ali é um anfiteatro greco-romano. A gente vê também a altura que a cidade se encontra. E agora nós vamos propriamente para a carta, que está em Apocalipse, capítulo 2, versículo 12. Se vocês puderem abrir a Bíblia para poder ir acompanhando. Então, como de costume, começa com uma saudação, né? Jesus falando: ao anjo da igreja em Pérgamo, escreve. E aí ele começa já com a descrição dele. O que ele fala? Estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Então, Cristo ele já começa se descrevendo. Aqui nessa carta ele se escreve como quem tem a espada afiada de 2 gumes. E daqui a gente tem que entender que Jesus, ele tem... A gente conhece 2 aspectos de Jesus e às vezes a gente só se apega a um, que é o aspecto do cordeiro. Qual é o outro aspecto que ele tem? É o leão. Ele é leão também. Então a gente às vezes fica pensando ali em Deus, Jesus, né? Aquela pessoa, ele é bom, né? Mas só que ele tem esse aspecto dele também de justiça. Ele se ira contra o pecado e ele vai guerrear. Gente, ele se descreve como uma espada afiada de 2 gumes. Espada serve para quê? Então a gente já começa a pensar. A espada ela serve para guerrear. E nós temos a espada também, que é a palavra dele. E continuando nessa descrição, a gente vê que as cartas em Apocalipse, elas se utilizam muito do contexto cultural para trazer essa linguagem simbólica. A espada para Roma também, ela significava autoridade. Então você via um soldado romano, ele ia estar ali com a espada dele, significa poder. Então aqui Jesus ele também está querendo demonstrar que é ele que detém o poder. Ele que detém toda a autoridade. Todos os reinos estão debaixo dele. Ainda que fosse o Império Romano, ainda que os cristãos fossem mortos e perseguidos por esse império, ele mostrava, olha, esse reino ele não é nada diante do meu reino. Esse rei não é nada diante de mim. Esse é o nosso Cristo. E ele também vem trazendo, depois a gente vai ver que se a gente não utilizar a espada para combater, ele mesmo virá combater. Mais à frente a gente vai ver. E na continuação, o que ele fala? Aqui vamos falar sobre a espada ainda. Então Jesus ele se apresenta como uma espada. A palavra em grego é essa aqui, ronfaia, que é uma espada grande e longa. Normalmente não é esse termo que é utilizado no grego, é o termo marchaida. Então a gente vê muito esse termo utilizado em Apocalipse e uma vez em Lucas. E aqui também nós temos uma descrição, algo que fala a respeito da espada, da palavra de Deus. Em Hebreus 4:12, pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Efésios 6:17, usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então a gente vê que a palavra de Deus ela é uma espada afiada. E no final ela vai separar os verdadeiros dos falsos. Aqui é uma foto dessa espada. É um modelo de espada que era utilizado pelos trácios. A gente vê que ela é uma espada longa, né? Não é aquela espada mais curta. Então, só a título de curiosidade. Imagine Jesus vindo guerrear contra mim. Deus que me livre. Com essa espada aí, não tem jeito não. Então vamos continuar. Faltou só eu ler tá. Agora vamos ao elogio. Sei onde você vive. Vou ler na versão ARA aqui. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás.
e conservas o meu nome, e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Então Jesus ele começa elogiando a igreja, no versículo 13. Então, como eu falei, os templos, eles eram templos pagãos, que eram dedicados a diversas outras divindades. Então, no politeísmo greco-romano, por exemplo, a gente vê que não tem problema você adorar quantos deuses você quiser. E dentro da cultura romana, você poderia adorar quem você quisesse, desde que você adorasse também a César. E aí começavam os problemas para os cristãos, porque o Império Romano ele não ligava se você cultuasse a Zeus, a Atenas, a quem quer que fosse, desde que no final você falasse, César é o Senhor. Então, deveria ter esse reconhecimento. Então, Jesus ele elogia porque ele fala que a igreja está onde está o trono de Satanás, e ainda assim muitos permaneceram fiéis. Então, como está ali, era exigido dos crentes que oferecessem incenso à imagem dos imperadores e dissessem, César é o Senhor, que é a palavra em grego Kyrios ou Kyrios, que significa Senhor, aquele que detém alguém, aquele que é soberano, aquele que está acima de todas as coisas. E para esse nós só reconhecemos um, que é o nosso Senhor Jesus. Amém? Então o governo de Satanás ele estava estabelecido. Quando a gente fala do trono de Satanás, a gente não está falando de um lugar físico. Eu vou ali que o trono de Satanás está ali. Quando a gente fala de trono de Satanás, a gente entende que é o local onde Satanás ele está governando, onde ele já está influenciando, onde o poder dele já está, onde a mentalidade dele já está tão entranhada que agora ele já pode até sentar e governar. Então a mentalidade da cidade, ela já estava totalmente corrompida. Então quando fala, eu sei onde habitas, onde está o trono de Satanás, é porque a mentalidade daquela cidade já estava totalmente corrompida. Então aqui eu coloquei algumas fotos, né? Primeiro da esquerda, no canto superior à esquerda, Dionísio. Ao centro, Atenas. Aqui embaixo, César. Do outro lado é o templo de Zeus, que ele está reconstruído lá em Berlim. E no canto superior direito, o templo de Asclepio ou Esculápio. A gente vê lá ele sentado, né, com um bastão e aquela cobra subindo ali pelo bastão. Então, é como eu falei, é o símbolo da medicina utilizado até hoje. E ali pessoas iam buscar a cura, era uma mistura de medicina com misticismo, né, com idolatria. Então, esse era o cenário que os cristãos de Pérgamo eles viviam. E ainda que fosse dentro desse lugar, dentro desse sistema dominado por Satanás, muitos ainda permaneciam fiéis, como foi falado Antipas. Está dizendo ali, você permanece fiel ao meu nome e não renunciou à sua fé em mim. Vou ler aqui para não ficar de costas para vocês. Ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Então o elogio aqui ele vem também para Antipas. Antipas ali ele pode ter uma tradução como contra todos ou como pai. Aí eu encontrei alguma divergência, então eu trouxe os dois pontos para vocês. Mas o mais importante aqui é quando Jesus fala que ele não negou a fé. E ainda que Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Então a tradição fala que Antipas ele foi morto cozido dentro de um touro de metal. Colocaram ele dentro de um touro e colocaram fogo ali por fora e foram cozinhando ele dentro do touro. Então, mais um mártir da igreja. Na semana retrasada, a gente viu a história de Policarpo também, né, que foi queimado vivo.
E quando Jesus refere-se a ele como minha fiel testemunha. A palavra testemunha, muitos já ouviram, mas sempre vale a pena reforçar, ela vem da palavra Marte. E quem é o Marte? É aquele que, por seu exemplo, prova a força e genuidade de sua fé em Cristo por sofrer morte violenta. Então, testemunha é aquele que fala do que vê. Ele é aquele que fala do que ouve. Mas, dentro do cristianismo, testemunha é aquele que está pronto a morrer falando sobre Cristo. E Jesus, ele nos chama para quê? Jesus, ele não nos chama para ser advogados. Jesus, ele não nos chama para sermos juízes, né? Parece que tem até uma ordem aí, a gente vê, parece que tem até uma ordem dos advogados de Deus. Porque a gente quer ser advogado de Deus. A gente quer, né, defender daquela maneira, brigar, proferir palavras de... Gente, Jesus chamou a gente para ser testemunha. É testemunha. E testemunha é você ter a capacidade de falar dele, até mesmo se for para abrir mão da sua própria vida. Então, lá em Atos 1:8, fala que mais receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então, é para isso que Jesus nos chamou. Talvez, provavelmente, muitos de nós teremos a sorte de morrer igual João, na velhice, sem ser martirizado. Só que, na época da igreja primitiva, não era essa a regra. A regra era o martírio, era o sofrimento. A maior parte dos apóstolos morreu martirizado. Então, mais uma vez eu repito, nós fomos chamados para sermos testemunhas de Jesus. Nós temos que testemunhar aquilo que nós vivemos, aquilo que nós ouvimos, aquilo que nós vemos. As pessoas têm que olhar para nós e ver o próprio Jesus Cristo. Que é isso que a palavra fala, que não sou eu mais que vivo, e sim Cristo vive em mim. Então esse é o elogio, e Tertuliano ele fala sobre isso também. Ele fala que o sangue dos mártires é a semente da igreja. Então, se nós estamos aqui hoje, a gente está ao custo de muito sangue. E principalmente ao custo do sangue de Jesus. E muitos morreram para que essa palavra ela se mantivesse viva. Muitos morreram por fidelidade, por não abrirem mão de princípios bíblicos. E muitas vezes a gente vê um movimento querendo flexibilizar. Vamos dar uma flexibilizada na Bíblia. Está muito difícil, está muito pesado. Mas pessoas morreram por isso, para que a palavra ela permanecesse fiel ao que foi dado por Jesus, sem nenhuma modificação. E essa palavra aqui ela é atual. Ela todo dia Deus atualiza. É uma palavra viva. É uma palavra que foi escrita há pelo menos 2000 anos, mas você lê uma carta dessa e parece que foi escrita para você nessa manhã. E até um convite que eu faço a vocês durante a aula, durante a explanação, vá procurando olhar os textos bíblicos e tentando encaixar aquilo para a nossa vida. Porque aqui não é uma aula de história, não é uma aula de geografia, não é só para vocês entenderem o que foi falado. Aqui é uma aula que a gente tem que aplicar. A gente tem que sair daqui e saber como que eu vou aplicar isso na minha vida. Como que eu posso ser fiel até a morte. Como que eu posso ser uma verdadeira testemunha de Cristo. Então aqui eu coloquei um card, do Brother Bíblia. Tem muita coisa interessante falando sobre como Antipas foi morto. Não tem muita coisa na história falando a respeito dele. Há historiadores que falam que ele era líder dentro da igreja. Mas uma coisa é certa. Se ele foi morto é porque ele não se rendeu ao sistema. Ele não se ajoelhou, ele não falou César é o Senhor. Com certeza ele falou até o final, Jesus Cristo é o Senhor. Assim como Policarpo também falou. Eu servi por mais de 80 anos a Jesus, ele nunca me fez o mal. Como que eu vou amaldiçoar? Como que eu vou falar mal dele? Agora vamos para o versículo 14 e 15. Jesus ele já deu aquele reforço positivo, elogiou o que estava bom. E agora vamos falar do que não está tão bom. Versículo 14. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas. Pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel,
para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Versículo 15. Outro sim, também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Então, na semana passada, nós vimos que Éfeso era uma igreja que odiava as obras dos nicolaítas, e aqui a gente vê que em Pérgamo existem aqueles que sustentam a doutrina dos nicolaítas e aqueles que também aceitam o ensino de Balaão. Então a gente vê, se a gente ler com atenção, a gente vê que Jesus ele não está falando assim, há dentre vós aqueles que ensinam a doutrina de Balaão. Olha o que está escrito. Tem aí pessoas que se apegam aos ensinos. Então ele está falando da tolerância que muitos dentro da igreja tinham com o ensino. Jesus está falando para aqueles que toleram o ensino de Balaão. E qual foi o ensino de Balaão? Nós já aprendemos aqui que Balaão foi um falso profeta, né, que recebeu dinheiro do rei de Moabe para tentar amaldiçoar os hebreus, mas todas as vezes que ele abria a boca, ele só bendizia ao povo hebreu. Ele só abençoava ao povo de Israel. Mas mesmo assim ele tentou, né, receber. Então, um profeta que se vende, ele é um falso profeta. Então, lá em Números 22, a gente vê, Números 25 também, a gente vê o que aconteceu. Balaão, ele não conseguiu amaldiçoar o povo hebreu. Então, o que ele teve que fazer? Se eu não consigo amaldiçoar, eu tenho que fazer com que o próprio Deus amaldiçoe eles. Porque, meu irmão, se você foi abençoado, você é abençoado por Deus, não há maldição que vai chegar até você. A partir do momento que você foi lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, toda a maldição que tinha sobre a sua vida caiu por terra. Então não aceita a palavra de maldição, não vai chegar até você. Só que o que Balaão percebeu? Eu não consigo amaldiçoar, mas talvez eles mesmos tragam a maldição de Deus sobre si. E aí o que ele ensinou ao rei Moabe? Coloque donzelas ali no arraial dos hebreus, porque eles vão pecar. E o povo hebreu ele é muito complicado. A gente vai lendo a história, era idolatria, aí caía, aí se arrependia. Aí depois ia lá, mais idolatria, aí Deus, em sua infinita bondade, ia lá, perdoava, restaurava. Aí depois idolatria de novo, isso aí a gente vê desde a saída do Egito, no deserto, o bezerro de ouro, quando eles entraram em Canaã, na época dos juízes, sempre tinha esse círculo vicioso. Então, Balaão ele ensinou isso. Por quê? A gente tem que estar muito atento que nos nossos dias, assim como lá, o inimigo, ele muitas vezes, ele não está preocupado em te tirar da igreja. Ele está tranquilo que você está aqui, bonitinho, todo domingo, levantando suas mãos, louvando a Deus. Ele infiltra pessoas dentro da igreja. Ele coloca pessoas dentro da igreja para trazer ensinamentos errados, para que você possa idolatrar, para que você possa se corromper, ainda que esteja aqui dentro da igreja. E foi isso que ele fez. Então, Satanás ele é muito sutil. Ele vem com a sedução, assim como foram com as donzelas. E o juízo de Deus veio, porque a gente vê em Números 25 que 24 mil israelitas foram mortos, por conta dessa corrupção que eles praticaram. Então, até coloquei aqui que aquela cultura do não tem nada a ver já é muito antiga, né, gente? Não tem nada a ver? Que isso? Eu estou na igreja, mas o que tem amanhã? Eu vou ali, naquele lugar cheio de moralidade, não tem nada a ver. O importante é que domingo eu estou na igreja, o meu dízimo está em dia. Eu acho que Deus vai considerar, né? Estou ajudando na obra, eu estou servindo. O que tem eu andar de mão dada com o mundo? Não tem nada a ver. E é nesse não tem nada a ver que o padrão moral da igreja, ele tem decaído, e uma igreja com padrão moral baixo é uma igreja fraca, é uma igreja que não consegue resistir às tentações de Satanás. Então ali eu coloquei uns desenhos, né? Por que o primeiro tem uma jumentinha ali? A repreensão para a igreja. Fala aí, Cícero, por que tem uma jumentinha ali? Por que, Erialdi? Por que, Thaís? Aí, ó. Depois pega outro bis aqui, ó. Excelente.
Então a primeira repreensão é o apego aos ensinos de Balaão. E dentro dessa repreensão vinha que eles se contaminavam com alimentos sacrificados. E a terceira ali, alguém sabe por quê? Mais 18. Porque eles praticavam imoralidade sexual. Não é porque com mais de 18 pode não, tá, gente? Aqui porque com mais de 18 a gente pode conversar sobre isso, tranquilamente. Então a palavra para imoralidade sexual é porneia. E daí na tua cabeça com certeza já vem uma palavra, né, que é um grande complicador para a igreja nos tempos de hoje ainda. Né? Tem criança aí, gente? Tem, então não vou falar não. Então vocês já sabem qual é a palavra que eu estou falando. E essa palavra ela serve para todo tipo de imoralidade sexual. Pessoal, sexo fora do casamento é o quê? Adultério. Sexo sem casamento, fornicação. Sexo entre parentes próximos, incesto. Certo? Pedofilia, bestialidade, até mesmo idolatria. Essa palavra serve para todo esse tipo de padrão imoral sexual. Então, o que servia para aquela época, ainda serve para hoje, gente. Ah, mas a gente se ama. Casar para quê? Essa semana eu ouvi alguém falando assim, lá no Éden não tinha nem cartório. Para que eu vou casar? A gente se gosta tanto, vamos viver junto, vamos vendo o que dá. Se não der também, ó, é até bom que nem tem papel. Aí vai cada um para o seu lado. Gente, não é esse o padrão moral que Deus quis naquela época, e não é esse o padrão moral que Ele quer para hoje. Ainda que muitas vozes digam, não tem nada a ver, tem a ver. Porque Deus, Ele não muda. Deus, Ele não muda. Deus, Ele quer que nós nos santifiquemos. E para isso que Ele escreve essa carta. Não é uma carta de condenação, é uma carta de chamado ao arrependimento. Ele quer que nós nos arrependamos, para que Ele não tenha que vir contra nós com a sua espada afiada. Então Ele está nos avisando, se arrependa, se arrependa. E a última doutrina, porque eu botei uma interrogação, que é os ensinos dos nicolaítas, porque ninguém sabe ao certo quem foram os nicolaítas. Alguns dizem que vieram de Nicolau, em Atos 6:5, um dos primeiros diáconos da igreja. Não existe fundamentação histórica para isso. Outros dizem que era uma seita gnóstica e herética. Né? Para essa vertente, a gente já tem até um pouco mais de fundamentação. Porque João ele já combatia os gnósticos, aqueles que falavam que Jesus não tinha vindo em carne. Porque os gnósticos, né, influenciados inclusive por Platão, e existe também uma linha chamada docetismo, que eles falavam o quê? Carne e espírito são coisas totalmente diferentes. Então, aquilo que eu faço na carne não influencia o meu espírito. Então, eu posso pecar, eu posso fazer tudo o que for na carne, que o meu espírito vai estar preservado. E não é bem assim. E eles pregavam também a graça barata. Alguém já ouviu falar de graça barata? Para quem é do mercado financeiro ou gosta de investir, tem uma frase que não existe o quê? Não existe almoço grátis. Gente, a graça de Deus, ela é de graça, mas ela não é barata. Ela custou o sangue do próprio Deus. Alguém teve que morrer para que nós fôssemos salvos. E foi o próprio Deus. E o que a graça barata ela diz? Você pode fazer o que quiser, porque Deus é amor. Ele vai te perdoar. Não importa o que você faça, você não precisa nem se arrepender. E aí a gente já traz também para o lado do antinomianismo, que é o quê? A negação da lei moral de Deus. Não, esse negócio de lei era lá para o Antigo Testamento. Hoje não existe mais lei, a gente está no tempo da graça. Então, se é tempo da graça, eu posso fazer o que eu quiser, que no final todo mundo vai ser salvo. E o chamado de Jesus para nós é que nós nos arrependamos. E a gente só se arrepende se a gente peca. Então, não dá para a gente achar que Jesus se sacrificou por nós e que a gente pode desconsiderar esse sacrifício e continuar a pecar. Aí muitos vêm e leem o que está escrito em Romanos 5. Vamos lá comigo, quem tiver com a Bíblia aí? Quem não tiver com a Bíblia não vai ganhar bis não, hein, gente?
O que diz lá em Romanos 5:20? Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Aí todo mundo para aí. Se abundou o pecado, superabundou a graça. Não, quanto mais eu pecar, mais eu vou ter graça. Aí a gente vai lá, aí a Bíblia desse pessoal acaba no capítulo 5, entendeu? Não tem o 6, versículo 1 e 2, não. E aí o que Paulo fala no versículo 1 do capítulo 6? Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Isso é uma pergunta retórica, né? Aí ele vem e fala o quê? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós o que para ele morremos? Então, meu irmão, não se deixe enganar. Quanto mais eu pecar, mais a graça de Deus, eu vou pecar. A gente está morto para o pecado, a gente está morto para o mundo. Antes nós estávamos mortos no pecado. Antes nós estávamos no império das trevas. Ele nos trouxe para a luz. E hoje nós estamos mortos para o mundo. E o conselho é a advertência. Portanto, arrependa-se, senão virei em breve até você e lutarei contra eles com a espada na minha boca. Então, o primeiro conselho que ele traz para a gente, depois de todo o diagnóstico na igreja, é o conselho de que arrependimento. Meus irmãos, todos os pecados que você cometeu, você pode pensar no pior dos pecados que você cometeu na sua vida. Aquele pecado que te envergonhou, talvez te traga vergonha até hoje. Se você se arrepender, você confessar esse pecado, Deus ele te perdoa. Ele pega esse pecado, ele joga lá no mar do esquecimento. E como diz o reverendo Augusto Nicodemos, ele não volta lá depois para pescar. Passou, mas a gente tem que se arrepender. E o que é arrependimento? É uma mera tristeza? Estou chateado que eu fiz isso. Estou chateado porque eu tropecei e caiu no colo da moça ali e adulterei. Não é isso. Arrependimento vem da palavra metanoia. Metanoia é uma mudança de mentalidade, é uma mudança drástica de mentalidade, é uma mudança de direção. Então o arrependimento ele vai fazer com que você modifique a sua rota. Você estava no caminho de pecado, você confessou, se arrependeu, você muda a sua rota. Você não é mais escravo do pecado. Você foi redimido. Você foi comprado pelo preço do sangue de Jesus. Você é filho de Deus, você é servo de Deus. Então o arrependimento é isso, é essa mudança. E nessa carta, como eu falei, Jesus ele está nos chamando ao arrependimento, para que ele não tenha que vir contra nós com a sua espada afiada. Então o Apocalipse, o pastor Tiago ele sempre fala isso, ele começou a EBD, há 1 ano e pouco atrás, com a fácil tarefa de falar sobre escatologia. Foi tranquilo. Até hoje, está complicado de entender ali. Não porque a aula foi ruim, é porque Apocalipse é um pouco complexo de entender. Não é uma coisa que todo mundo sente e fala assim, é isso. Não é. Mas o Apocalipse, que significa revelação, é uma carta de esperança para quem é crente. Só quem tem que se preocupar com o Apocalipse é para quem não está em Jesus. Então Jesus ele vem aqui e chama-nos ao arrependimento. Para que ele não tenha que cumprir o que ele falou que faria. Que lutaria contra aqueles que não se arrependessem de serem apegados ao ensino de Balaão, de serem apegados à doutrina dos nicolaítas e viesse contra eles com essa espada afiada. Versículo 17. Vou ler aqui, para ficar mais fácil. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aqui é uma exortação. A pastora Natália falou. E é isso mesmo, gente. Exortação não é briga. Lá foi exortada lá. Está sendo ensaboado. Não. Exortação é encorajamento. Então Jesus ele está ali, encorajando a igreja, falando, quem tem ouvidos, ouça. Ao vencedor, darei o maná escondido. Também lhe darei uma pedra branca com um novo nome nela escrito, conhecido apenas por aquele que o recebe. Então, ao vencedor, aquele que se abstiver de idolatria, de imoralidade sexual, aquele que for apegado à sã doutrina, o que ele dará?
o maná escondido. O que o maná representa? O maná lá no Antigo Testamento, o povo hebreu estava, né? Caminhou ali por breves 40 anos, até chegar à Terra Prometida, e o maná representava a provisão. Era um pão, como se fosse um pão que descia do céu para dar a provisão. E a promessa de Jesus é que nós receberemos o maná escondido. O maná era uma sombra do Jesus que viria. A gente vê isso lá em João 6, ali, versículo 33, 34. O maná é a própria provisão de Cristo. Esse maná é o próprio Cristo. É o próprio Cristo que vai te alimentar dia após dia. Essa é a promessa que Ele tem para a gente. Que Ele mesmo vai nos sustentar. Ele mesmo vai nos prover. Em João, Jesus fala 7 vezes, né? Ele fala, eu sou a luz do mundo. Ele fala, eu sou o bom pastor. Eu sou a porta das ovelhas. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a videira verdadeira. E lá em João 6,35 ele fala o quê? Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá mais fome. Aquele que crê em mim não sentirá mais sede. Então ele é o próprio pão da vida. Ele fala em João que não foi Moisés que deu o maná que desceu do céu, foi o próprio Deus. E que aquele maná agora é o próprio Jesus. Ele é o pão que desceu do céu. Ele é o pão que te sustenta. Ele é o pão que te alimenta. Ele é o pão que te supre de todas as suas necessidades. Só que dia após dia. O maná não adiantava você pegar o maná, domingo está caindo muito maná, vou guardar aqui, vou fazer um estoque. Não, era para o dia. Então a gente não pode, por exemplo, vou vir à igreja hoje, vou me abastecer, vou cultuar, vou me alimentar e tá tranquilo até o próximo domingo. E se tu faltar o próximo domingo, aí tu vai ficar com fome mais uma semana. Jesus, Ele é o pão da vida. Todos os dias Ele está ali, ó, pronto para te alimentar. Então, a intimidade que você busca com Ele no domingo, você tem que buscar Ele na segunda, na terça, na quarta. Ele é o Deus de todos os dias, não só do domingo. Amém? E por último, né, a pedra branca com um novo nome ali escrito. Aqui não existe, né, um entendimento pacífico do que seria o nome escrito. Dentro da cultura romana, a pedra branca ela tinha alguns significados. Um desses significados era a absolvição. Existia uma pedra branca e uma preta. E a branca era para a absolvição e a preta para a condenação. Também existia a cultura de que a pedra branca seria como se fosse um convite, um acesso a um evento, né? Então, existe esse entendimento e o nome nela escrito, né? Teve um amigo que já mandou mensagem para mim ontem à noite e falou assim, eu quero saber qual é o nome que está escrito lá. Então, meus irmãos, se a Bíblia não fala, eu me calo. Porém, existem alguns entendimentos de estudiosos que têm principalmente duas vertentes. Que nessa pedra branca vai estar um novo nome que a gente vai conhecer quando Cristo nos chamar. Seria um novo nome nosso. Então, quando Cristo chamasse do nome que eu não sei, Ele sabe, eu reconheceria a voz do meu bom pastor. Também o entendimento de que essa pedra branca, ela representaria como se fossem aquelas pedras que representavam as tribos de Israel, né? Então, trazendo também o entendimento da absolvição, de não termos culpa. E o segundo entendimento é que o nome ali seria o nome de Cristo. Porque lá em Apocalipse 19, a gente vê, fala que existia um nome que só Ele conhecia. E esse nome também estaria gravado na nossa fronte. Então, são esses os dois entendimentos, né? Eu não vou dizer qual que é o mais certo e qual que não é, porque a Bíblia não fala exatamente, então quem quiser estudar um pouco mais sobre isso, fique à vontade. Respondeu aí, Léo, a pergunta? Tinha que ser ele, né? O vice-chefe do Sinédrio. O chefe, vocês dizem que sou eu, né? Então, como eu falei, gente, a palavra de Deus é uma palavra viva.
né? É uma palavra que não é uma palavra simplesmente para a gente guardar como conhecimento, né? Como botar um diploma, ó, fui à EBD, estudei sobre as 7 cartas do Apocalipse. Não, a palavra de Deus é uma palavra que a gente tem que colocar em prática. Então, eu trouxe algumas aplicações, não são todas, mas assim de maneira exemplificativa, do que a carta de Pérgamo ele traz para nós enquanto igreja atual. A primeira, nós não podemos abandonar a sã doutrina em busca do que é agradável aos nossos ouvidos. 2 Timóteo 4 fala que chegará um tempo que as pessoas não aguentarão essa doutrina. Será como que? Coceira nos ouvidos. E o que elas fariam? Produziriam mestres segundo a sua vontade. E aí eu falei que esses mestres são quem? Tu sente a coceira no ouvido, o mestre vai lá, ó, são os coçadores de ouvido. Meu irmão, esse evangelho está muito pesado, esse negócio de renúncia, de se negar. Não, para com isso, vem cá, vem cá. Se nega não, continua vivendo no mundo, vai na igreja domingo. O negócio é você ter a tua reserva mental. Pô, você está lá no carnaval, se prostituindo, mas pô, tu tem noção que aquele Deus lá do carnaval é falso, né? Tu depois vai na igreja e está tudo certo. Ó, esse negócio de casar, não, cara. Esse negócio de casar aí, ó, deixa isso aí para lá. Não, esse negócio de santidade, tá maluco. Você tem que ir experimentando, né? Até chegar a hora que você vai saber o que você quer. E dentre diversas outras doutrinas que a gente tem visto, principalmente na internet. Isso é coisa de hoje? Não, sempre existiu. Só que a internet, ela potencializa isso. Então, por isso que a gente fez aquele combinado no começo de quê? Vamos estudar a Bíblia. Para que quando aparecer algo falso, a gente consiga perceber que aquilo ali não é uma sã doutrina. Segundo entendimento, Jesus ele reprovou aqueles que estavam sendo coniventes com os ensinos de Balaão e dos nicolaítas. Então, ser tolerante com o pecado, ele nos torna cúmplices. Você está vendo seu irmão em pecado, você está vendo que ele está ensinando uma coisa errada, você tem que ir lá e falar com ele. A palavra de Mateus 18, ela fala. Mateus 18 fala. Você vai lá, repreende seu irmão sozinho, chama mais outro. Se no final não der jeito, 1 Coríntios 5, o que Paulo fez? Entrega o corpo dele a Satanás. Porque era um irmão que estava tendo relações com a esposa do próprio pai. E aí Paulo manda entregá-lo a Satanás, porque ele já estava incorrigível, para que pelo menos fosse salvo o espírito dele. Então a gente às vezes vê o irmão em pecado, a gente fica, não, deixa ele está feliz, ele está tranquilo. Meu irmão, uma corrente, ela é tão forte quanto que o seu elo mais fraco. Nós somos igreja. Se eu pegar um copo de água com 2 litros e botar uma gotinha de veneno, alguém aqui beberia? Um pouco de fermento, ele faz o quê? Leveda toda a massa. Então a gente não pode ser tolerante com o pecado. A gente tem que chamar o pecado pelo nome, a gente tem que corrigir. A gente não pode aceitar e ficar, não tem nada a ver, o importante é ser feliz, que Deus é amor. E aí fica aquele evangelho, paz e amor, e Jesus, a justiça, a ira dele contra o pecado não existe. Devemos abandonar a idolatria e a imoralidade. O que é idolatria? É quando você coloca qualquer coisa ou qualquer pessoa no lugar onde Deus tem que estar. Isso pode ser o seu carro, isso pode ser o seu diploma na faculdade, isso pode ser o seu filho, isso pode ser o seu marido, pode ser a sua esposa. Então Deus ele está acima de todas as coisas. Em primeiro lugar, eu tenho que amar a Deus. Se uma promessa se cumpre na minha vida, eu não posso pegar o fruto da minha promessa, que pode ser o meu filho, um carro zero, o meu emprego, e fazer assim, ó. Agora que eu já consegui o que eu queria, agora eu coloco isso acima de Deus. Isso é idolatria. Imoralidade a gente já falou. E arrependimento e restauração da santidade. Não existe evangelho sem confissão de pecado. Não existe evangelho sem arrependimento. E não existe evangelho sem perdão. Deus ele está pronto para nos perdoar. Só que a gente tem que abrir a nossa boca, confessar. A gente tem que mudar a nossa posição e se arrepender. Por último, devemos permanecer fiéis e não abandonar a nossa fé em meio às perseguições. Eu vou contar um segredo para vocês, gente. A gente fala assim, a igreja no Brasil é tão perseguida. Gente, não é não.
Nós ainda temos o privilégio ainda de podermos estar aqui falando sobre a palavra de Deus, sem estar escondido num porão, sem estar cada um com um pedacinho de Bíblia. E mesmo assim, nós, enquanto igrejas, eu não falo sobre Lagoinha, eu falo Igreja de Cristo. Às vezes a gente abandona a nossa fé por muito pouco. A gente nega a nossa fé por muito pouco, né? E a gente já nega Jesus com as nossas atitudes. Então a gente tem que buscar permanecer fiel e não abandonar a nossa fé em meio às perseguições. Então nós temos o trabalho de casa. Quem fez trabalho de casa aí semana passada? Leu? Quem fez pode pegar um bis aqui. Quem não fez não vai ganhar o visto no caderno, não. Irmãos, muito obrigado. Eu queria agora 2 minutinhos com vocês. Sei que já passou do horário, mas como eu falei, a gente tem que fazer uma prática disso. Eu queria que rapidamente, quem puder ajoelhar, ficar em pé da maneira que for, que a gente orasse, buscando o arrependimento, chamando o nosso pecado pelo nome e se comprometendo com a gente mesmo de abandonar esse pecado que está nos afastando de Deus. Vai ser rápido, tá? O pessoal da banda aí. Amém? A posição que você quiser ficar, que você ficar mais confortável, mas que você possa estar trazendo à sua mente tudo aquilo que você precisa abandonar, tudo aquilo que está te afastando de Deus, tudo aquilo que está tomando o lugar de Deus na sua vida. Senhor, nós te louvamos por mais um dia, Deus. Te agradecemos porque Tu és fiel, Deus. Tu tens nos dado a oportunidade, Senhor, de dia após dia, Senhor, estarmos na Tua presença, Deus. Nesse momento queremos, Senhor, confessar a Ti, Senhor, todos os nossos pecados, Senhor. Nossos pecados de imoralidade, Deus. Nossos pecados de idolatria, Deus. Senhor, nos arrependemos, Senhor, porque por muitas vezes colocamos as nossas bênçãos no lugar do Deus que nos dá as bênçãos. No seu lugar, Senhor. Nos arrependemos, Senhor, porque muitas vezes, Senhor, somos imorais em nossos pensamentos, em nossas atitudes, Senhor. Por muitas vezes idolatramos, Senhor, aquilo que não tem valor, Deus. Por muitas vezes, Senhor, usamos pessoas, Senhor, no lugar de amá-las, Deus. Queremos nos arrepender, Senhor, nos colocarmos aqui, Senhor, diante de Ti, Senhor, prostrados, Senhor, confessando a Ti os nossos pecados, Senhor, e Te pedindo perdão, Senhor. Arrependidos estamos aqui, Senhor. Deus, nós não queremos perdê-lo, Senhor. Nós não queremos, Senhor, deixar de estar ali nas bodas do Cordeiro, deixar de viver a eternidade contigo, Senhor. Nós somos falhos, Senhor. Por muitas vezes nós não resistimos, Senhor, à tentação. Nós nos deixamos ser submetidos, Senhor, à vontade da nossa carne, Deus. Mas te pedimos nessa manhã, Deus, que o Espírito Santo, Senhor, possa nos dar, Senhor, a força necessária para que possamos vencer o pecado, Deus. Para que possamos manter a nossa fidelidade, Deus. Que o Senhor possa nos dar graça, Senhor, para que sejamos santos, Senhor. Para que possamos buscar, Senhor, a santidade dia após dia, Senhor, até que o Senhor venha, Senhor, ou até que o Senhor nos leve. Muito obrigado por tudo, Senhor. Essa oração que te fazemos no nome de Jesus. Amém. Falar alguma coisa, Tiago? Falar alguma coisa? É tia tira? O calendário estava sarde. Gente, como a gente diz no quartel, a última forma não é tia tira, tá? Não é sardes, é tia tira. Eu peguei o calendário lá, eu acho que eu peguei o calendário antigo. Tá ok? Muito obrigado. Daqui a pouco a gente começa o culto às 10h15. Sigam na EBD lá, Lagoinha. Se tiver pergunta pode lançar. E o podcast na outra segunda-feira. Muito